digerir desses 2 dias. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que foi um grande prazer poder colaborar com a Fundação Getúlio Vargas, o Fernando e Priscila, todos pela educação e sua equipe. E espero que possamos assim fazer outros eventos e atividades no futuro. Eu devo confessar que tinha algumas dúvidas sobre esse seminário. Lá em janeiro eu pensei, talvez comentei para você, que, organizar um evento tão grande com tantas pessoas, 6 semanas, eu acho que não vai dar jeito. Então, erro meu. Agora eu sei, nunca subestime a todo pela educação. Assim que, quero também assim, agradecer a todos os palestrantes, os moderadores. Foi para mim, eu acho, por muitos, assim, uma aula extraordinária sobre educação no Brasil. E me mostrou a mim que eu vou precisar de muita aula mais, assim, para poder entender tudo que foi dito e analisado nesses dias. E especialmente tem uma complexidade que foi revelado ontem sobre todos os regimes de colaboração e sobre o sistema de financiamento e tudo, e reforçado hoje, que um sistema brasileiro é extremamente complexo. Agora, todo o sistema educacional é complexo, mas eu acho que o Brasil está numa outra liga, assim, de complexidade. Então... Agora, isso é importante se entender, analisar todos os detalhes dessa complexidade, mas eu acho que tem o risco disso é cair assim só análise dos detalhes e perder a visão mais geral, mais global. Também eu acho que pensando assim nas oportunidades para a reforma do sistema educacional, quando existe esse monstro complexo de muitas partes, entes interdependentes, interligados, que é menos provável que a reforma venha assim de cima, uma reforma de todo o sistema, senão veria mais pelo lado de reformas parciais, incrementais, em todas as partes, assim quando for possível. Eu acho que essa visão do sistema bate bem, é compatível com o que entendi do consenso e da educação já e outros consensos que eu ouvi. Tem muito consenso nas áreas de prioridades para a reforma. Talvez o dissenso mais grande foi ontem, assim, no debate se o Brasil é adulto ou adolescente em termos de tributação. Mas isso pensando assim qual seria a maneira ótima de reformar o financiamento do sistema em geral. Mas houve consenso também na ideia de que tem que renovar o Fundeb e torná-lo mais permanente. Então, com esses consensos, se há consensos, várias áreas têm as 7 prioridades da educação já, mas não tem, pelo menos que eu ouvi, assim, uma clara ranking das prioridades, qual deve ser mais importante e mais urgentes. Então, isso significa para mim, pensando um pouco o que a Tânia falou hoje de manhã, sobre janelas de oportunidades. Então, acho que com todos os consensos já estabelecidos, tenho a agenda pronta por quando abre uma janela de oportunidade para uma reforma. Então, eu acho isso muito importante ter esse consenso prévios. Agora, para terminar, devo confessar como o trabalho de ciência política normalmente leva a um pessimismo, assim, especialmente isso nos últimos anos, assim, né? Mas eu também devo confessar que esses 2 dias eu senti uma energia, um compromisso, um interesse
de reformar, melhorar a educação, e não só nesse seminário, mas também outros eventos e conversas que eu tenho tido nos últimos meses. Então, toda essa energia me dá motivo para maior otimismo, pensando assim no futuro da educação no Brasil. E eu espero que se possa assim alavancar, aproveitar essa energia, dinamismo, assim para realmente avançar na educação de qualidade para todos. E desejo a vocês toda sorte nisso. Bom, também como Ben, eu gostaria de agradecer ao próprio Ben, que aceitou essa empreitada, sobretudo ao Todos pela Educação. O Ben não acreditava, mas eu falei que ia conseguir. E acho que, sobretudo, todo o trabalho do Todos, mas sobretudo duas figuras, o Gabriel e o Olavo são as pessoas fundamentais desse evento. Sem Gabriel e Olavo não haveria esse evento. Eu também, mas acho que de pensar juntos, sobretudo, né, Gabriel? Gabriel mandou 1 milhão de e-mails em 6 semanas e a gente conseguiu construir isso. Acho que isso não tem como agradecer. E o ponto que eu tenho que dizer é o seguinte, pegando até um pouco uma coisa que o Ricardo falou agora há pouco. Nós estamos num momento muito importante do país, né? Porque o sistema político de Nova República foi destruído. Nós construímos um sistema político a partir do qual nós fizemos muitas mudanças no Estado, muitas mudanças nas políticas públicas, particularmente de 88 para cá. Na educação produzimos enormes transformações, nosso legado histórico é muito negativo, nossa trajetória é muito negativa, portanto, nos últimos 30 anos a capacidade de mudar o sistema é maior do que as pessoas pensam. E o tempo, a história faz muita diferença para as políticas públicas, em educação mais ainda. E o fato é que, de certa maneira, esse período de 2018, a eleição, no fundo, disse, olha, o sistema que existia ruiu, e disse isso em votos, de uma forma mais direta do que essa, e que é preciso inventar uma nova coisa. Isso me assusta. Me assusta porque o Brasil, de fato, precisa fazer muitas mudanças, melhorias. A Bárbara mostrou dados hoje comparados que mostram que o Brasil está ficando para trás, mas a ideia de que nós vamos ter que inventar a roda agora é muito preocupante. O Brasil tem uma agenda de educação. Eu acho que, no fundo, o que a educação já faz é a consolidação de um debate, de um conjunto de experiências incrementais, fragmentadas, com caminhos não completamente lineares, e construir isso, e consolidar isso. Muitos atores fizeram isso em estados, municípios, na sociedade civil, em institutos, em estudos acadêmicos, nas escolas, um novo conjunto de professores e diretores num país que não fazia concurso para professores, na maior parte dele até 88. Portanto, assim, nós tivemos, a educação já é consolidação dessa transformação, inclusive da consciência de que precisamos mais. A ideia de que nós temos agora, então, que partir do zero é desastrosa. Nós não precisamos de um manifesto dos pioneiros. Nós precisamos consolidar essa experiência dos últimos 30 anos e transformar essa experiência. O velho escritor Pedro Nava dizia que, para muita gente, na verdade, a experiência é um carro cujo farol é voltado para trás. Eu quero que a experiência seja um carro cujo farol seja voltado para frente. Então, eu acho que a educação já é isso, é a consolidação de um aprendizado de políticas públicas da sociedade brasileira. Só que isso não basta. E é aí que eu quero caminhar, não falei que não ia falar muito. Isso não basta porque, primeiro porque alguns temas aqui não apareceram. E obviamente isso é importante. Eu lembraria, por exemplo, um tema fundamental que é, se nós não criarmos capacidades de gestão nos estados e municípios, será difícil reformar boa parte das coisas que nós falamos ao longo desses 2 dias. É muito importante construir capacidades nos estados e municípios. Outro tema, por mais que nós tenhamos falado em educação, pouco falamos em escola. Portanto, há temas não falados,
Mas eu acho que essas prioridades articulam também os temas não falados. Além disso, não basta ter essa consolidação da experiência, é preciso pensar em como, tendo essa consolidação da experiência, que no fundo é sobretudo uma agenda e um diagnóstico, construir estratégia. E estratégia nós não temos ainda, para continuar o caminho. Nós temos que começar a pensar, a partir dessa consolidação de aprendizado que gerou diagnóstico e agenda, que pode mudar um pouquinho aqui e acolá, é natural isso, nós temos que começar a pensar em estratégia. Porque, e aí termino, nós temos um problema de ação coletiva, que nós melhoramos muito em educação, eu diria não só melhoramos, criamos educação como um direito nos últimos 30 anos, tivemos muitos aprendizados, muitos aqui falados, mas temos ainda vários problemas a resolver, mas a educação ainda não é o assunto mais estratégico da sociedade brasileira. Então nós temos que pensar num problema de ação coletiva que nos faça chegar a mais corações e mentes, que mobilizem mais a sociedade brasileira. Acho que esse é um tema que nós vamos ter que pensar daqui para diante. E para terminar, eu acho que a ideia da educação já, embora não seja um manifesto dos pioneiros no sentido, vamos abrir a porta, o manifesto dos pioneiros é abrir a porta, nós já abrimos a porta, aliás, inclusive com a ajuda do próprio. Tem um sentido de manifesto dos pioneiros aqui, que é o seguinte: urgência. Quando Fernando Azevedo e Anísio Teixeira começaram a escrever o texto, eles estavam pensando em urgência. E acho que, mesmo que a solução da educação bem seja incremental, Paula falou hoje, mas tem que pensar no longo prazo, etc., etc., nós temos que pensar no sentido de urgência. Acho que o país não tem esse sentido de urgência na educação. Portanto, nós saímos daqui felizes porque aprendemos e melhoramos muito a educação, porque nossos pais, avós, bisavós, no geral, na sociedade brasileira, tiveram pior educação que a nossa, mas nós estamos saindo aqui com um problema: como criar o sentido de urgência e uma estratégia para reformar a educação brasileira. Espero que a gente tenha ajudado a começar a pensar esse problema. Obrigado. Bom, eu queria também agradecer, na verdade, a minha fala vai ser super curta. A Bárbara, que cuida da comunicação do Todos, ela estava falando assim para mim, quando eu saí, assim, Pri, todo mundo sai de cada uma dessas sessões com cara de quem acabou de fazer o Enem. Porque a quantidade de informações e de debates, então, assim, acho que a ideia aqui é realmente a gente encerrar com esse otimismo, com esse chamado do Fernando. Quero agradecer a FGV, o MIT Brasil. Quando a gente também recebeu o convite, o Gabriel, o Olavo foram os primeiros a sacarem que isso realmente poderia ser uma grande coisa, uma baita oportunidade para a gente conseguir avançar. E logo no começo do ano, set the agenda, né, porque o Olavo é cheio das expressões em inglês, mas da gente conseguir realmente assim, começar o ano, olha, o que a gente precisa fazer na educação brasileira. Quero agradecer também a equipe do Todos para a Educação, que não ficou trocando e-mail com vocês, a Carol, que vira à noite, batalha, toda a equipe aqui da comunicação, esse pessoal todo que está de camiseta verde, que estava lá fora e que realmente cuidou para que tudo isso acontecesse. O João, que fez aí toda a articulação com os secretários, os entes políticos, também muito importante, que é esse novo escritório em Brasília. Quero fazer esse reconhecimento. A todos vocês que participaram ativamente de todas as discussões, né? Alguém falou isso, mas é verdade, né? A nossa plateia podia estar aqui em cima e vice-versa. Então, acho que a gente teve, para além de discussões muito produtivas, a gente teve pessoas muito importantes discutindo e estando aqui com a gente esses dias todos. E eu, assim, um pouco de um depoimento pessoal, assim, olha, a gente todos tem 13 anos. Há 10, 13 anos, quando a gente fazia um seminário, não só todos, outras instituições, a gente ficava o tempo inteiro falando de diagnóstico. Eu lembro assim, né, Ricardo,
bando de tabela, de gráfico, disso, daquilo. A gente falava muito em diagnóstico, que obviamente foi uma etapa importante do nosso amadurecimento. Mas hoje, se a gente repara, olha só o que a gente fez nesses 2 dias. A gente falou de arquitetura do ensino médio, a gente falou como que a gente vai fazer, melhorar o documento da base da formação do professor. A gente começou a falar como que a gente faz uma política de primeira infância articulando educação, saúde, assistência. A gente começou a falar de como que eu vou fazer a alfabetização em regime de colaboração. Quer dizer, o Fundeb, aí entrando mesmo, como que o Fundeb pode ser mais redistributivo, como que a gente pode colocar elementos de indução para a qualidade no Fundeb. Então, assim, o nível da discussão mudou muito. Né? Eu acho que isso é mérito de todos nós mesmos, eu acho que a sociedade brasileira, os especialistas, os gestores cada vez mais abertos. Eu acho que vou chamar isso aqui de um fórum permanente de negociação, alinhamento, articulação, que é isso que está acontecendo, que acho que um pouco nesse sentido que o Fernando colocou, de, olha, a gente tem uma dupla tarefa agora, de não deixar acontecer retrocessos, porque esses pilares são muito, muito importantes. E foi muito custoso, foram conquistas muito importantes. A gente não pode deixar com que retrocessos aconteçam e, ao mesmo tempo, que a gente tem que promover os avanços, porque essa geração de alunos está aí e elas não podem ficar sem uma educação de qualidade. E, como eu disse na abertura, eu repito aqui, porque eu acho que é isso que move Todos para a Educação e todos nós, a tarefa da nossa geração, que está... Nós não somos o Anísio Teixeira. A nossa geração, a nossa tarefa é garantir que toda criança e jovem esteja na escola aprendendo. Então, como que a gente vai conseguir fazer essa tarefa? E aí eu fico com o Ben nesse otimismo que eu também acho. Assim, acho que a gente está avançando, claro que a gente poderia avançar mais, mas esse espírito de corpo, ele é muito mais presente agora. E também aproveitando a palavra que o Ben usou, oportunidade... oportunidade é uma palavra que é um vento. Né? É um vento que os romanos deram o nome de oportunidade, que é oportus, que era um vento que levava o barquinho lá para o porto. Porque se você não tem o vento para levar o barquinho ali para o porto, o barco não consegue atracar. Isso é oportunidade, a gente dá a oportunidade de a gente dar esse vento para as pessoas. Então, eu acho que a gente tem essa obrigação de continuar soprando o tempo inteiro na direção de uma educação de qualidade. Então, quero agradecer muito vocês todos aí pela... Ninguém solta a mão de ninguém. Muito obrigada.